This is a demonstration of Wirecast. Graças a Deus. This is a demonstration of Louvado é o Wirecast. nome do Senhor. This Nós is a estamos demonstration a encerrar of essa Wirecast. trilogia de Romanos capítulo 1, 2 e 3 hoje. E This domingo is que a vem nós temos um demonstration convidado of para estar Wirecast. pregando aqui. Não vou falar quem é, vai ser surpresa. This is a Temos um irmão que demonstration vai estar of pregando aqui domingo que vem. Wirecast. Amém? Eu te convido a estar aqui com a gente. Vamos falar This sobre is a caráter demonstration of Wirecast. cristão no domingo que vem. Então eu te convido a estar aqui conosco aqui domingo que This vem. is a Amém? demonstration of Wirecast. Ah, não é Neilton vai pregar, não, então não vem não. Para de bobeira, rapaz, vê se cresce. This is a demonstration of Amém? Wirecast. Minha mãe mandou falar que não deu para ela vir, que está de cama, porque está muito gripada, This is a né? Então não deu para vir. demonstration O of Valdinei está Wirecast. trabalhando. Hoje à noite está trabalhando ainda. Pediu para avisar para a igreja. This is a demonstration of Então, em Wirecast. Romanos, nós paramos, acho que foi no verso. No capítulo 3, não foi? This is a Nós falamos? demonstration of Wirecast. Cida que sabe. Cida sabe This tudo. is a demonstration of Wirecast. Isso, está aqui. Nós vimos a This is a descrição do homem, demonstration of Wirecast. o modo de ver o pecado. This is a Capítulo demonstration 2, né? of Wirecast. Capítulo 2, lemos o 29, foi isso? Até o This is a 29. demonstration of Wirecast. Uhum. E aí, This Vamos is a ler demonstration of o Wirecast. começo de tudo, Romanos 1. Vamos ler o começo de tudo, Romanos 1, This is a 18. demonstration of Vamos ficar de pé, Wirecast. vamos ler Romanos 1, 18 e vamos continuar a partir do capítulo This 2. is a demonstration of Wirecast. Vamos chegar no capítulo na passagem de ouro. This is a desses demonstration of Wirecast. O livro de Romanos, todo crente devia ler o livro de Romanos. This is E a conhecê-lo. demonstration of Wirecast. Romanos é uma pedrada, é um soco no estômago, é um uppercut no queixo, This is a demonstration Né, of o- Wirecast. é um, como é que chama? Não, This is two a leg, o que, como é que chama? demonstration of Wirecast. Double leg no This jiu-jitsu, is a né? demonstration Double leg, of de joga no chão Wirecast. mesmo. Então vamos lá, 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. This is a demonstration Senhor Jesus of Cristo, tem Wirecast. misericórdia de nós enquanto falamos a Tua palavra, enquanto falamos do Senhor. Misericórdia do nosso coração, Senhor amado. Misericórdia de nós, ó Pai amado, enquanto falamos o Teu nome, ó Pai amado. Mas muito obrigado pela oportunidade de falar o Teu nome e não sermos consumidos pela Tua justiça, não sermos consumidos pela Sua ira, mas sim, ó Pai amado, recebendo espírito de adoção, no qual podemos Te chamar de Pai. Muito obrigado, meu Deus. É o Senhor quem faz isso tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Me veio aqui à mente, quando estava lendo esse texto, da Bíblia do meu bisavô, que chegou até a minha mão. Meu bisavô, pai da minha avó, do lado da minha avó, a família Cardoso. Chegou em minhas mãos a Bíblia dele de 1800 e pouco, 1800 e tantos, né? Final de 1800 do século XIX, começo do século XX, chegou essa Bíblia na minha mão, toda anotada. E ele era semi-analfabeto, mas as coisas que ele escreveu na Bíblia, quase que é o que nós pregamos. Ele morava na roça, lá em Caratinga, isolado, tinha uma Bíblia e escrevia na Bíblia o que ele ia entendendo. Ele chegou a ponto de guardar o sábado, porque ele leu na Bíblia que tinha que guardar o sábado. Então ele guardava o sábado e fazia outras coisas também, que hoje você veria só cristão fazendo. E ele não conhecia o que era evangélico, o que era cristão, o que era crente. Né? Quem faz essas coisas?
o Espírito de Deus. Porque as coisas invisíveis e as visíveis são reveladas de Deus pela sua própria criação, pelo próprio Deus coloca temor. E essa Bíblia foi tirada de nós, né? Ficou só um mês com a gente na casa da minha mãe, porque a minha outra, a irmã da minha avó queria de volta e pegou ela de volta. Senão eu até trazer aqui para os irmãos ver. Ela já não tem nem capa. É toda amarelada, toda antiga, uma Bíblia muito antiga que está na nossa família há século, né? Já faz. E nós nem sabíamos. A minha avó já falava com a gente do pai dela. O pai dela lia muita Bíblia, mas nós não sabíamos que era nesse teor de estudo. Ele estudava a Bíblia. Eu lembrei disso agora por causa do verso 20. As coisas invisíveis, desde a criação do mundo e o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, Romanos já começa, Paulo começa descendo o palmo, descendo assim, colocando o homem no seu devido lugar e falando, esses caras conhecem, mas trocam a verdade em justiça, o que Deus pode se conhecer, eles conhecem as coisas de Deus, mas retêm para si, e aí vai falando, e aí nós lemos o resumo deles no capítulo 3, no capítulo 2, aqui, o resumo de toda essa turma, de todo mundo, que nós falamos sobre a rebeldia, a homossexualidade, sobre a hipocrisia. Nós falamos sobre deixa eu achar aqui, ingratidão, ignorância, idolatria, tudo que tem nesses homens. Mas esses homens, nós fazemos parte deles. Nós estávamos inseridos nessa turma, nesse bando. A gente estava lá e estava achando maravilhoso. Maravillosamente éramos aceitos por todos pela nossa conduta. De repente acontece algo que nós vamos ler e de repente nós somos tirados disso tudo, né? E aí Paulo, eu parei no verso, lá para o verso 29. E aí vamos no capítulo 3. Qual então é o capítulo 3, verso 1? Qual é a vantagem de judeu? Ou qual que é a utilidade da circuncisão? Muito, em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Se alguns forem incrédulos, sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Está falando aqui, porque Pedro, já falei semana passada, Pedro queria incluir a circuncisão para quem? Para os cristãos. Paulo teve que chegar o dedo na cara dele e falar, não, as coisas não são assim. Então, você está achando então que o sacrifício de Cristo depende da circuncisão? Você está fazendo uma relação com outra? Não, ele veio para aniquilar o poder da lei, porque Jesus Cristo matou o pecado onde? Ele mandou o pecado, ele aniquilou o pecado onde? Na carne, na nossa carne. Por isso é que nós morremos, somos salvos, porque o pecado é aniquilado na carne. Os homens comuns, o pecado está nele pela sua falta de perdão, pelo seu espírito caído. O espírito caído está cheio de quê? De pecado. Por que então nós temos que nascer de novo? Porque nós temos um novo nascimento, para termos a recriação do Espírito, um Espírito novo nascido, um Espírito neonascido, nascido agora de Deus, os nascidos da água e do Espírito, nascido de Deus. Então temos agora um Espírito transformado, um novo nascimento, ou temos um coração novo, que era coração de pedra, agora botou um coração de carne. Escreveu as leis onde? No nosso coração. O ímpio tem as leis de Deus escritas no coração? Não tem, então recapitulando tudo. Ele não tem. Mas então o que o mantém vivo? O que faz a ele? O que dá a ele a alegria de viver? O que dá ao mundo a alegria de viver? O que dá ao ímpio a alegria de viver? A graça comum de Deus, aquilo que ele deixa o ímpio viver. Deixa o ímpio ter as coisas, deixa o sol nascer sobre os justos e injustos. Uma graça comum que talvez a gente tenha, alguns teólogos não gostam de chamar a palavra graça comum, mas sim favor comum. Mas eu não vejo um problema nenhum em falar graça comum, porque o homem não merece isso. Não merece. O homem, pela sua rebeldia, não merece viver. O mundo não merece viver pela sua rebeldia. O homem não merece viver porque é rebelde. É a parte rebelde da criação. Então o mundo tem uma certa paz e harmonia porque Deus permite isso. Não é pela bondade ou sabedoria humana. Deus permite que ele fique em paz, que ele fique então, que ele crie os seus filhos e não devorem os seus filhos como os animais. Isso é Deus quem faz isso.
né? This is a Mas demonstration nós, of cristãos, Wirecast. experimentamos a graça reconciliadora, a graça salvadora, a graça salvífica, por causa da obra de Cristo na cruz, porque nós temos crido em Jesus Cristo, que é suficiente para a nossa salvação. Então Pedro queria acrescentar as coisas. Vamos acrescentar aqui, vamos pegar a lei, queria pegar parte da lei ritual, a circuncisão era ritual, para dar parte da lei ritual e julgar para dentro da graça. Paulo resiste a ele. E hoje nós vemos a prática o quê? Querendo trazer práticas da lei, querendo trazer práticas alheias à fé cristã. Lembra uma vez que eu fiz um quadro da contaminação da fé? Vamos lá. Fé genuína, aí vai aquele monte de influência, né? Vem o espiritismo aqui, né? Vem um pouquinho do catolicismo, vem budismo e tudo vai entrando, tentando contaminar essa fé. Mas a fé genuína, ela vem pelo ouvir, né? Pelo ouvir e ouvir a palavra de quê? De Deus. Então a fé genuína baseada na palavra, ela não é contaminada por essa palhaçada toda aqui. Não é contaminada. Nós vemos elementos da espírita, do catolicismo, do budismo, do shintoísmo, tudo onde? Na fé evangélica hoje. Vemos essa miscelânea de coisas, tudo misturado, e eles acham que é fé. Eles têm esperança. Esperança não é fé. A esperança pura, a esperança humana, gerada pelo coração, gerada pela saudade, gerada pela ansiedade, não é fé. A esperança gerada pela ansiedade não é fé. Eu estou doido para acontecer. Isso não é fé. É ansiedade. É uma reação no seu corpo que não é fé. Eu vou fazer isso ou aquilo para alcançar de Deus algo. Então, fé é a firme certeza das coisas que não, e a esperança e o quê? Eu confundo. Peguei vocês, viu? Fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a esperança das coisas que não se veem. Das coisas não se veem. Então tudo é o invisível. Por que repete na Bíblia 4 vezes: o justo viverá da fé, se ele retrocedor, a minha alma não tem prazer nele? Repete 4 vezes na Bíblia. 4 vezes tem essa frase completa. Então, queria complementar. E aí ele vem, no verso 4, capítulo 3, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando forem julgados. Como somos justificados pela palavra de quem? É pela sua palavra? O mundo é julgado por quê? É julgado pelo livro das obras e pela palavra de Deus. Agora, o crente, ele é julgado? Vai passar lá, quando Jesus vier, vai ter um telão gigantesco que vai passar suas ações? Quem fala isso é um maluco. É um maluco, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles falam isso. Não existe isso. Muito antigo. Eu acho que deve ser antes da invenção da televisão. Ué, não é para ser, ué. O julgamento é heresia, arrancar as heresias para fora. O julgamento começa pela casa de Deus. É para pegar o herege e julgar para fora. O julgamento começa pela casa de Deus, pelo errado, que faz o erro dentro da casa de Deus e é julgado para fora. O contexto do texto é esse. Porque eles falam assim: o julgamento começa pela casa de Deus. Acha que o julgamento vai ser na pancada. Aqui não, o julgamento é do herético. É de picar o pneu e jogar para fora. E o próprio Deus faz isso. O próprio Deus faz isso. Mas se Deus não fizer em tempo hábil, nós podemos fazer isso. A igreja pode fazer isso. Porque Paulo autoriza. Chama uma testemunha, vai até ele, chama outro, não vai, não resolveu o problema, trata ele como gentil e publicano, incrédulo. E a este nem saudeis. Não fala nem oi. Não fala nem oi. Mas Paulo não proíbe de você sentar com ninguém. Com o ímpio ele não te proíbe de sentar. Ele fala assim: comer de tudo que colocar na mesa. E não perguntar se é sacrificado a ídolo. Então você está na casa de quem? Casa de ímpio. Mas com aquele que se diz crente não é, ele proíbe você de cumprimentar. Olha para você ver como que é séria a coisa. Né? Se possível, a paz com todos. Nós lemos, né, Maír? Em Hebreus, se possível, a paz com todos. Se possível. É difícil demais. Tem vezes que não é possível.
This is a demonstration Se a of nossa Wirecast. injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? E ele fala, eu falo como homem. Então ele está falando assim, eu estou falando. Se a minha injustiça for a causa da ira de Deus sobre mim, Deus é injusto? Não. Se eu sou injusto, eu vou atrair o que sobre mim? A ira de Deus, a justiça de Deus, a pancada, o porrete, o rodo. Vou trazer Deus, vai chegar e puf, toma para você ficar esperto. Lembrando que ele está falando aqui de pessoas dentro da igreja. Ele não está falando para ímpio aqui não. Ele começa no capítulo 1, e com o capítulo 1 dos 82 é de líder. E agora vai pegando tudo, líder e membro, vai batendo aqui e ali. Vai batendo, porque a igreja de Roma era uma igreja difícil. Como sempre foi uma igreja difícil e é uma igreja difícil. Que igreja hoje que está em Roma? Qual que é a sede? Vaticano. As 7 colunas estão lá. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Então eu posso usar a mentira para pregar a palavra de Deus, porque eu estou trazendo glória para Deus. Então Deus não pode me achar como pecador. Olha o pragmatismo aí. O fim justifica os meios. Eu posso falar uma mentira. Vem para a igreja que vai acontecer isso e aquilo. Só para trazer você para a igreja. Paulo já falava isso aqui. Se eu, como mentira, estou usando para pregar a palavra, eu sou pecador? Vamos lá? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desse é justa. Escuta essa aqui que você vai ficar estarrecido. Está falando o quê? Ó? E por que não dizemos, vou pular o parêntese, façamos males para que venham bens. Presta atenção nessa frase. Façamos males para que venham bens. Eu encontrei uma vez com um pastor no supermercado. Eu vou até falar, eu não sei o nome dele não, mas se você vê aí essas placas coladas aí, assim, pare de fumar, bebida tem cura, e aí tem um número de telefone, é ele que é o dono desse negócio aí que prega isso aí. Ele vende uma forma, uma garrafada, que a pessoa toma e para de fumar. É uma garrafada mesmo, tem cor de café com leite. Ele me mostrou, ele é pastor. Ele falou comigo o seguinte: nós devemos pecar, não precisamos fugir do pecado, devemos procurar pecar mais, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. E que Deus tem prazer em demonstrar o seu amor perdoando pecados. Então, quanto mais, isso é jegue, né? Então, quanto mais eu peco, mais o amor de Deus se manifesta para mim, né? Então, eu sou o querido de Deus. Então, eu posso fazer isso. Isso é uma exegese, viu? Isso é um jegue. Como é que você jegue? Sério? Ele falou isso comigo, eu fiquei olhando para a cara dele e pensei comigo, não adianta falar o contrário. Com louco não se discute. Com doido a gente não discute. Ele falou comigo, então, se eu matar você, é um pecado muito sério, mas Deus vai me perdoar com mais amor ainda. Por isso que nós podemos pecar, porque nós somos igreja. Sobre nós não há condenação. Mas há o quê? O perdão e o amor de Deus. Oh, glória e aleluia. Dentro do Carrefour ele falou isso, lá do Carrefour do Shopping Cidade. Quando ele falou glória e aleluia, eu fui arredando assim de lado, como que ninguém vê, sabe? Fui arredando de lado, ninguém foi assim, amém, glória a Deus. Ele falou, passa em paz, Senhor, eu estou indo embora. Eu passei, fui embora. É sério. Não, isso aqui é saída estratégica pela direita. Então aqui, ó, por quê? Façamos males para que venha bens para nós. Está falando disso. Vamos fazer mal então, porque a graça de Deus está conosco. O quê? A condenação desses que falam isso é o quê? Justa. Condenação justa. Eu quis falar com ele sobre iniquidade. Não entrou na cabeça dele a palavra iniquidade. Eu acho que tem um filtro na cabeça que não deixa entrar. Aí eu deixei para lá. Mas por quê? Nós somos mais excelentes que todo mundo? De maneira nenhuma. Você se acha melhor que todo mundo só porque você é salvo? Você se acha melhor que todo mundo? De maneira nenhuma, meu amigo. Você não pode se achar melhor.
Na sua família tem gente melhor do que você. Te garanto. Mais tratável do que você. Mais tratável do que eu. Tem gente mais legal que nós. Filho do rei, essas coisas todas. Não, mas eu estou falando moralmente, socialmente. Na sua época, sua época de mundo, aposto que tinha gente melhor do que você. Melhor do que você. Às vezes você trouxe mais desgosto para sua família do que os seus irmãos. Mas por que seu irmão hoje, seu irmão, ou seu parente, ou seu primo, ou seja lá quem for, não é hoje salvo, mas você é salvo? Por que isso? Porque Deus quis. O querer, Ele opera o querer e o efetuar. Eu vou fazer. E ninguém me impede. Ninguém me impede de fazer isso. Mas por que eu? Aí a pergunta é, por que eu? Porque Deus quis. Quantos parentes meus desceram para o inferno? E ouviram a palavra de Deus? E quantos parentes meus, na hora da morte, se converteram e foram salvos, igual o ladrão da cruz? Meu avô foi igual o ladrão da cruz. Ele confessou Jesus, se converteu 9 horas da manhã, 11 horas estava morto. Igual o ladrão da cruz. Ele morreu clamando Jesus. Tem misericórdia de mim. E aí, por que isso? Deus, meu amigo. Nós somos melhores, mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois antes já demonstramos, pelas nossas atitudes, antes nós já mostramos, do jeito que nós somos, do jeito que nós agimos, nós demonstramos tanto o judeu igualzinho o grego, tanto como religioso, quanto aquele dono da sabedoria humana. Quando fala judeu e grego, você pode interpretar como povo judeu e o povo grego, lembrando que o povo judeu era uma minhoquinha, tinha povo muito maior do que ele, então não dava para falar judeu como cultura, porque o judeu não tinha uma cultura, era só a cultura do templo. O judeu não desenvolveu uma cultura, o povo judeu não desenvolveu uma cultura, uma engenharia. Até a engenharia para construir o templo, Deus teve que ensinar. Para construir o tabernáculo, teve que ensinar para ele das medidas. Teve que chamar gente. Cedro do Líbano, igual o irmão fala, Cedro do Libano. Cedro do Líbano. Teve que chamar gente de fora. Teve que chamar. Cara, que os maçom gosta pra caramba dele. Os engenheiros chamam de fora. Porque judeu não tinha isso, judeu era burro. É sério, estou falando sério. Se você for estudar, você vê que o judeu não tinha a cultura própria do judeu, está toda aqui contida na Bíblia. Deus deu para eles. Deus inspirou, lá com aqueles dois, o Alibe e Bezaliel, para fazer instrumento musical. Porque ninguém fazia naquela época. No povo judeu, agora nas outras culturas, tinha instrumento musical. Feito pelo filho de Caim. O Egito construiu as pirâmides, desenvolveram o que? Engenharia. Os caldeus tinham engenharia. Babilônia tinha engenheiro, os jardins suspensos. Mas o judeu não desenvolveu nada. É Deus que deu a eles isso. Aí quando fala judeus e gregos, então não está se referindo à cultura judaica, está se referindo o quê? À religião e à filosofia. A religião humana e a sabedoria humana. Então nós demonstramos que nós somos podres, tanto na base da religião, quanto no comportamento da sabedoria humana. Antes de nos convertermos aqui, ele fala, nós somos, e por que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes de converter, nós já demonstramos, como judeus e como grego, que todos estão debaixo do pecado. Da mesma forma, estávamos debaixo do pecado. A humanidade está debaixo do pecado, porque todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. O mesmo texto de Romanos não estamos lendo. Mesmo texto de Romanos. Não há ninguém que busque a Deus. Romanos. Como está escrito, não há um justo sequer. Ah, mas o Papa Francisco, o Papa não há um justo sequer. Ah, mas o apóstolo, não há um justo. Mas o pastor, não há um justo sequer. Não tem justo. Nós nos convertemos, temos Jesus, somos justificados. Nos tornamos justos por causa disso. Se for no DNA humano, não escapa ninguém. Não há um justo sequer. Não tem ninguém.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Paulo tinha o mesmo sentimento que você tem, porque o mesmo Espírito que estava em Paulo está em você. Está em vocês. O mesmo Espírito Santo que estava em Paulo está em você. Então, o mesmo sentimento que você tem quanto ao seu pecado, que você sabe que você está sujeito, você anda no fio da navalha. Você está sujeito ao pecado. Paulo também tinha isso. Mesmo sentimento. Graças a Deus por Jesus Cristo, quem me livrará do corpo dessa morte. O mesmo sentimento que nós temos de luta contra o pecado. Os dias são maus, os dias são não sei o quê. Meu amigo, se você visitasse a Grécia naqueles dias, você ficaria escandalizado. Se o Jean Willis fosse na Grécia naquela época, o Jean Willis ia falar que ele era crente. Uai. Se fosse em Roma, nesses dias, ele ia achar, o Jean Willis ia achar que ele era crente. O Jean Willis ia sair de lá convertido. Um professor na Grécia tinha classe de meninos para o seu deleite. E normal, fazia parte da cultura grega. Normal, meninos, homens. Parte da cultura grega. O cara se torna homem. Já pensou isso? Nós vemos isso hoje em alguma cultura conhecida? Não. Eu não tenho conhecimento. Para nós é um absurdo, né? Absurdo. Hoje eles tentam implantar isso justificando na cultura grega. Tentam justificar isso. Não, a erotização infantil já existia na Grécia Antiga. Sim, o canibalismo também existia lá no meio dos pigmeus da África. Então vamos matar os outros e assar em praça pública. Ué, já que vamos pegar a história antiga, vamos pegar os pigmeus, vamos pegar aqui os quem é que comeu aquele alemão que veio aqui para o Brasil, naquela época que ele escreveu lá, Van Basten, sei lá o quê, comeram o cara também. Aí tem até o desenho nos pés em cima, as copas em cima do giral, queimando. Então não precisa ir longe, não. Aqui no Brasil mesmo eles comiam gente. Vamos pegar, você quer pegar a história lá atrás? Vamos pegar a história lá atrás. Né? Viu como é que esse povo é burro? Né, Gabriel? É um povo burro, Gabriel. É um povo burro. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há frase mais contemporânea do que essa. Contemporânea à história humana. Desde a criação de Adão até o soar da última trombeta e Apocalipse. Até 2 Pedro, quando fala que o mundo vai estourar. Não tem uma frase tão contemporânea quanto a história humana do que essa. Vamos ver aqui um que... Não há ninguém que busque a Deus, nós estamos falando independente, sem a ajuda de Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo. Você busca a Deus com a ajuda do Espírito Santo. Você busca a Deus não pelo seu DNA, não pelo seu ímpeto, como diz uma tradução antiga da Bíblia, de João 8,42. Acho que ninguém tem essa tradução aqui. Que diz assim, eu não vim de moto próprio. Que ninguém mata essa tradução. A tradução é um desuso. Eu não vim de moto próprio. Até ria quando é criança. Então Jesus veio de moto emprestada. Tradução, João 8,42. Agora lê aí como que está na sua Bíblia aí, João 8,42. Lê como está para mim aí. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Porque eu não vim de mim mesmo. Não vim de moto, a tradução mais antiga é eu não vim de moto próprio, mas do Pai que me enviou. O que é moto próprio? Moto próprio, moção, movimento. Eu não vim de motocicleta, que é uma bicicleta que tem movimento próprio. Eu não preciso de alguém empurrar, não preciso de si mesmo. Eu não vim, então, de uma ação particular, uma ação partida de mim, uma ação independente, uma atitude independente. Eu vim porque Deus me enviou. Isaías faz a pergunta, Isaías está presente na pergunta retórica. Quem enviarei e a quem há de ir por nós? O que Isaías responde?
This is a Mas não foi Isaías que demonstration of respondeu. Wirecast. Foi o ímpeto do Espírito Santo. Na verdade, o próprio Jesus responde: eis-me aqui, envia-me This is a a mim. demonstration of Wirecast. Eu estou aqui, a pergunta retórica, as perguntas retóricas da Bíblia que ficam sem This is a resposta. demonstration A of quem enviarei Wirecast. e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então não vim de This moto is a próprio. Vamos voltar? demonstration of Wirecast. Então de moto próprio, ninguém busca a Deus. This De is a moto, de demonstration maneira of própria, Wirecast. de beleza própria, de Mister Universo próprio, This ninguém is a busca a Deus. demonstration Então of Paulo fala, Wirecast. não há ninguém que entenda. Por que não há ninguém que This is entenda? a demonstration of Por que ninguém Wirecast. entende? Porque o mundo não entende o Evangelho. Porque estão todos This is a mortos demonstration em seus of delitos Wirecast. e pecados. Todo mundo morto no delito e pecado. This is a demonstration Morto of é uma Wirecast. situação deliciosa. Morto é uma situação aprazível. This is a Situação demonstration gostosa. of Wirecast. Morto. Você não sente dor, você não escuta falar mal de você, você não está nem aí, você mata o outro que já está morto. Quando você vem das trevas para a luz, a coisa muda de figura. Quem já fez aqui exame de vista e pingou aquele colírio dilatador de pupila e esqueceu de levar um óculos escuro e saiu meio-dia no sol quente da Afonso Pena? Ah, todo mundo já fez isso. O que você faz? Meu Deus! É a sensação de quem vem, sai das trevas para a luz, vê tudo muito mais claro e fala, meu Deus, eu não enxergava isso. Eu não sabia que era assim. Você tem um choque. O Evangelho é o choque da realidade de você mesmo. Mostra você para você. O choque de realidade. Tinha um CD muito antigo, um disco muito antigo da Banda Azul, tinha uma música que falava assim, que Jesus me botou espelho nos olhos. Que o quê? Para eu olhar para dentro, eu olhar para dentro de mim. É como se pudesse espelho nas pálpebras, quando eu fechar o olho, eu vejo eu mesmo como eu sou. Então a denúncia do Evangelho é uma denúncia de você mesmo. Está denunciando você, como você é. E Paulo está falando, não tem ninguém que entende. Imagina a angústia de Paulo, um homem que subiu ao terceiro céu, viu coisas que não podia falar, é porque ninguém entendia, ia chamar de doido. E aí ele vai explicar as coisas simples, ele fala, puxa vida, ninguém entende, ninguém busca Deus. Aí ele passa no meio dos gregos com um monte de coisa, um monte de deuses, não sei o que, ele pensa, meu Deus do céu. Paulo entrou lá com um porrete e saiu quebrando as imagens dos gregos? Não. Só um negocinho. Está chegando o som aí? Tá. Ele não chegou, ele chegou e ele pregou o Evangelho. Mas hoje eles querem eles querem invadir o centro espírita. Nem eles entenderam a mensagem do Evangelho. A mensagem de Jesus está obscura nas igrejas. A mensagem de Jesus está guardada numa caixinha preta, dentro de um cofre preto, debaixo de uma mesa, dentro de um quarto preto, com a porta preta, com a luz apagada. E quem entra lá, entra de óculos escuro. Sério? O Evangelho está desse jeito. O Evangelho está assim. Está obscuro. Porque ninguém está entendendo. Não há Paulo pegava pesado. This is a demonstration of Wirecast. O Evangelho tem que pegar no básico, você tem que ir pegando lá de trás e vir andando com a pessoa. O Evangelho não se entende numa noite. O Evangelho não se entende em um mês. Não se entende em 2 meses, não se entende em um culto. O Evangelho não se entende em uma reunião. Não se entende com encontro esporádico. O Evangelho, ele é constante. É uma constância. Jesus não calava a boca. Jesus ia andando e blá, 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 para ver se o povo entendia. E os 12 com ele não conseguiram entender. E ele mostrando na prática, fazendo todo o teatro, né? O teatro não, toda a encenação da graça. Eles não entendiam. Expliquei semana passada. Por que eles não entendiam? Porque não tinham o Espírito Santo. E por que Abraão foi chamado pai na fé? Porque ele creu sem ter o Espírito Santo. Ele creu porque creu. Eu estou crendo, estou indo. Por isso que foi pai na fé. Ele não tinha visual. E ele era acostumado com visual. Porque o pai dele fazia ídolo. De repente ele sai do visual e vem só para ouvir. E vai atrás, cadê a terra? Cadê a terra? Cadê a terra? Mata Isaac, vou matar. Cordeiro, desce daí. E por aí vai.
This is a demonstration of Wirecast. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos juntamente se extraviaram. This is a demonstration of Você Wirecast. crê que você estava nos lombos de Adão quando Adão pecou? This is a demonstration Toda a of humanidade Wirecast. descende de Adão. Eles falam que Adão é um folclore. This is Então, a se Adão demonstration é um of folclore, Wirecast. então eu vou ter que arrumar então outra justificativa porque o homem é tão mau. This E por que is a então que eu estou caído? demonstration of Porque se Wirecast. eu sou descendente de outra raça, essa raça tem que ser melhor do que Adão. Vocês já viram falar isso, pastor? Falar que pastor conversa de escritório de pastor que Adão não existiu? Já ouviu? This Alexandre? is a demonstration Tem um mito? of Wirecast. É um mito. Então me explica então toda a queda do homem. This is a demonstration of Wirecast. Me explica toda a queda do homem, né, Maírton? Me explica então a natureza pecaminosa do homem, a total depravação This is a humana. demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. É isso aqui, ó, vai tudo aqui, ó, vai tudo aqui, ó, para contaminar a fé, meu This amigo. is a demonstration of Wirecast. Maior confusão e por aí vai. This is a Não, Adão não demonstration existiu, of Wirecast. mas aqui todos se fizeram de uma só vez. Se for de uma só vez, foi com Adão juntos, se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Você acha que a raça humana tem utilidade para Deus? This is a demonstration of Se, Wirecast. vamos dizer o seguinte: se não tivesse salvação, Deus não só comunicasse com o homem. Deus deixasse a raça humana igual o teísmo aberto prega, vou deixar eles se desenvolverem igual umas ratazanas, e depois eu vou lá e vou ver se tem algo de valor. Ele ia achar alguma coisa de valor aqui? Ele ia atacar fogo no mundo. Tem nada que presta. Tem nada que se serve. Os cânticos prestam? Hein? Eu comparo com eu vou subir uma luz lá no alto. Eu comparo com restitui. Eu quero de... É a mesma coisa. Não se aproveita nada. Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu quero fazer uma música para chamar a sua atenção. É a mesma coisa. This is a demonstration of Wirecast. Nós não desenvolvemos nada que chega perto de Deus. A minha santidade é podre. O meu sangue é contaminado. O meu louvor, ainda que eu cante lindamente, como os três tenores, é inútil para Deus, porque não acontece nada no céu quando eu canto. Não acontece nada no céu quando eu canto. This is a demonstration of O Wirecast. pessoal acha que quando a igreja canta, igual eu já ouvi falar, Deus se aproxima da terra para o louvor e Deus fala: calem, meu povo está louvando. Oh. This is a demonstration of Wirecast. Não, longe de mim o estrépito dos seus cânticos. As suas festas você se ajunta para outra coisa. Então, mas o que acontece? Quando eu canto, quando eu falo no mundo, agora quando a igreja canta, nós separamos um momento de comunhão entre nós. Nós cantamos junto em gratidão a Deus. Em gratidão. Então parte de nós é gratidão. Não acontece nada no céu, mas acontece em mim. Eu tenho um coração grato. Acontece alguma coisa no céu quando você ora e pede misericórdia de Deus? Acontece. Lógico. Deus ouve o quê? Oração. Quando o cântico é bíblico, ele é uma oração. Não. Com seis mãos. Quando nós cantamos, é nossa relação horizontal com comunhão da igreja. Nós temos a comunhão da igreja, cantamos em uníssono, temos um só pensamento, temos uma só intenção. E isso agrada a Deus, a comunhão. A comunhão não tem poder curativo. Não tem poder curativo. Nossos cânticos. Nós temos o poder da comunhão, do amor agindo em nós. Quando nós erguemos a mão e cantamos Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã
cantarei o teu louvor. This is a Tu demonstration somente és santo, Deus Jeová, um outro, demonstration of Wirecast. Deus o Criador. Nós louvamos a Deus e testemunhamos para o homem, os homens, para o mundo, que nós temos um Deus no céu e que nós o amamos. Desmistificando o cântico, mas trazendo no seu devido lugar. É comunhão da igreja. É comunhão dos santos. Faz parte de nós nos juntarmos em uníssono. Porque quando eu prego, vocês estão pregando em uníssono comigo? Não. Quando ensina é em uníssono? A única hora que a igreja está em uníssono, que ela se torna uma só voz, é quando canta. Aí isso desenvolve comunhão. Então eu te aconselho, cante. Cante, abra a sua boca e cante. Abra a sua boca e louve. Mas mesmo na oração de intercessão, cada um nós oramos não em uníssono. Cada um ora intercalado. Abençoa fulano, o outro abençoa ciclano. Mas uníssono mesmo, fazendo a mesma coisa, é no cântico. Cântico é importante, é lindo na igreja. E uma turma de desigrejados quer acabar com isso, viu? Pau neles. Todos se extraviaram, juntamente fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nem um só. Não tem quem faça o bem. Prêmio Nobel salva? Não. Os melhores prêmios a conhecimento humano salva? Médico é salvo? Pelo fato de ser médico? Mesmo o bem que nós fazemos não alcança, porque o bem supremo, quem é? O parâmetro do bem supremo é o próprio Deus. Nunca alcançaremos esse parâmetro. Nós nunca alcançaremos esse parâmetro. Nem Madre Teresa de Calcutá, nem Gandhi, ninguém alcança esse parâmetro. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai chocar você. Não quero entrar no mérito de salvação de Gandhi, não quero entrar nesse mérito não. Mas toda a bondade de Gandhi, de Madre Teresa, toda ela juntada, não alcança a bondade de Deus expressa em um membro da igreja, do corpo de Cristo. A bondade de Deus que está expressa em mim excede toda a bondade sobre qualquer outro homem, porque Deus me salvou da ira dele. Tem gente que fica chocada com isso. A bondade que ele expressou em mim, em me salvar, pode juntar todos os melhores homens do mundo, que não vai fazer isso porque é o melhor homem do mundo, por melhor que ele seja, não conseguiu salvar a si mesmo. Então a bondade dele não foi suficiente. A sua garganta, isso aqui é o resumo. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Quem tinha isso aqui? Todos nós. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ô, irmãos, eu vi o rosto do pessoal, no pessoal do ISIS, quando eles acabam de matar 20 pessoas assim, a cara de satisfação dos rapazes. Deve estar na faixa dos 20 anos. Aquela satisfação de dizer assim, eu fiz algo bom. Você sabe quando você acerta uma raiz quadrada na prova e você olha para todo mundo assim, porra, acertei. Ninguém vai acertar, só eu vou acertar. A cara que eles fizeram porque cortaram a cabeça dos outros, a cara de satisfação, de alegre de ter cortado a cabeça de um ser humano. Eu fiquei bobo com a cara de satisfação. E tem asiático, tem ocidental, todo mundo, eles olhavam assim, assim, como assim, cortamos. Aqui, ó. Os seus pés são ligeiros para derramar. Vamos fazer isso aqui, que é bom demais, vamos cortar a cabeça dos outros. Então assim, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Quem é o caminho da paz? Quem é o caminho? Quem é o príncipe da paz? O caminho da paz, então, o que é? O que é o caminho da paz? É o caminho de andar com Jesus, é o caminho de conhecer a Jesus. O mundo não conhece isso. Eu vi uma vez uma palestra de um promotor de justiça. Nós estávamos reunidos quase 100 pessoas. Ele falou assim: quem aqui é capaz de matar uma pessoa? Ninguém levantou a mão. Ele falou assim: todos vocês são capazes de matar alguém.
É só ter a oportunidade e o motivo. Todos vocês This matam. is a demonstration of Promotor, Wirecast. velho já. Falou, todos são capazes de matar. Todos vocês. This is a Sem exceção. demonstration of Wirecast. É vocês terem a oportunidade e o motivo vocês matam. E aí ele começou a falar que ele já participou de julgamento de médico, de donas de casa, de cristãos, de padre, de coroinha, de sacristão, de enfermeiro. Ele falou de todo tipo que mataram. This is a demonstration Então não of existe isso. Wirecast. Então o ser humano, na sua essência, ela é má. A sua essência é má. This is a demonstration of Wirecast. Mata. Moisés, o mais manso da terra, This is a matou um na base da... demonstration Eu of acho que foi na base da Wirecast. paulada, viu? Eu acho que foi. Foi na base do Chico Doce. Né? This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Perdoa ainda, irmão. This is a Ele demonstration of Wirecast. perdoou Moisés, perdoou Davi, perdoou Paulo. This is a demonstration of É muito Wirecast. difícil. This is a É demonstration assim, uma coisa que a gente não tem of capacidade de dar, a gente tira, né? É assim, em todas as culturas, a morte, o assassinato é quase que o pior crime, né? O pior crime é o crime no Brasil, é o crime que tem mais pena, pode pegar até 30 anos de cadeia, um assassino. Até 30 anos de cadeia pode pegar. É a pena máxima no Brasil. Né? O sequestrador agora pega também, né? 30 anos. Quando foi considerado crime hediondo, foi. E vender remédio falso. Pode pegar 30 anos de cadeia. Incrível, né? É meio pouco para esse povo, né? Geralmente eles matam com 20. Eles matam com 15, 18. Né? Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui já, alguém conhece um devoto de algum santo? Devoto de santo mesmo, é devoto, vai lá. Dia 28, lá no São Judas, o Judas Tadeu é tão esperto que ele escolheu dia 28, né? Porque até fevereiro tem, né? Ele é muito esperto. Se ele escolheu dia 30 de fevereiro, ele tinha folga, né? Dá uma folga em fevereiro. Então, esses devotos de santos, você conversa com eles, enquanto está conversando sobre a devoção, que ele fala, eu sou muito devoto do Jorge, ou muito devoto do Judas Tadeu, você vai ver que ele tem uma fé genuína, uma confiança naquele santo genuína, ele tem uma confiança genuína, que não é fé, é uma fé que ele próprio gerou, porque recebeu uma graça, não sei o que foi que aconteceu com ele e tal. Mas quando você vai falar de Deus com ele, o cara não gosta. Experimenta falar de Deus. Então, se você mencionar Jesus Cristo, o assunto acaba. Fica com raiva. O assunto acaba. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Não. É igual um sapo ensaboado. Sapo ensaboado. Um sapo ensaboado. Você não pega, escapola na hora. Por quê? Por quê? O que fala aqui? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não, Deus isso é um assunto proibido, rapaz. Quase você tem que falar de Deus comigo? Eu quero falar do Bastião, é do Tadeu, é não sei o quê. Por quê? Porque o homem quer criar um Deus, um Deus particular. A tendência é criar Deus particular. E essa tendência de criar deuses particulares está dentro da igreja evangélica. De criar um Deus particular. Vamos personalizar Deus. É um Deus customizado. Você compra o kit de Deus. Cada igreja evangélica oferece um kit de Deus. Ali é o da cura, ali é o da prosperidade, ali é o de não sei o que lá mais, ali é para os universitários. Sabia que em São Paulo tem uma igreja que é quase especializada para universitários? Já se especializou em universitários. E tem agora a igreja para os hipsters. Procura o nome para mim, o nome dela aí. Igreja evangélica não, é para surfista. Então, é o Deus personalizado. Né? Se nós fôssemos nomear Deus, era nosso Senhor do surf, nosso Senhor da cura, nosso Senhor igual nosso Senhor do ó, nosso Senhor personalizar. Então é o Deus personalizado, é o personal Jesus, né? Jesus personalizado.
Igreja de gay, gente. This is a demonstration of Wirecast. A discoteca na Savassi é a igreja dos baladeiros. Alexandre fechou lá, Alexandre. É a igreja do baladeiro. Dos descolados, daqueles que são descolados, entendeu? Que não tá nem aí para esse lance de religião. Negócio nosso é surf em Minas Gerais, né? Mas surfar na Pampulha, pelo amor de Deus, né? Brincadeira, meu. Bola de neve. Sabe por que bola de neve, né? Quanto mais rola, mais cresce. É isso que eles falam. Meu Deus. Estratégia, rapaz. Vocês não entendem estratégia cristã. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Tudo que a lei diz, a lei. Presta atenção. Nós, a igreja, nós somos julgados pela lei, nós somos julgados pela lei ritual e tudo. Não. Nós não estamos em condenação mais. Mas a lei é para quem está debaixo da lei. E quem está debaixo da lei? O mundo está debaixo da lei. O mundo está debaixo da lei. A lei está cantando. Lembra do começo disso tudo que nós começamos? Foi o livro de Franz Kafka. Está aqui. Você levou ele? Está ali? Está ali o processo, está ali atrás. Então, o começo de tudo foi o livro de Franz Kafka, o processo. O processo roda silenciosamente contra o mundo. Está rodando silenciosamente. Está sobre o mundo. Se nós pudéssemos olhar o rolo do processo em cima do mundo, está rolando sobre o mundo, mas não rola sobre a igreja. Condena. A lei foi feita para condenar, a lei não foi feita para salvar. Foi feito para condenar. Por isso precisou de Jesus. Então aqui, a lei foi feita. Nós sabemos que tudo que a lei diz são para que estão debaixo. Tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Tudo que ela diz é para quem está debaixo dela. Que está debaixo dela. Romanos começa. O 8:1 lá na frente ele vai falando nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Então, o processo rola. E quem é que zela por esse processo? Franz Kafka, ele escreve que o cara é o seguinte, eles prendem ele, vão na casa dele, falam, tem um processo do Estado contra você, não é falado o que é para ele, há 2 agentes, falam com ele e falam, agora você pode ir trabalhar normal, que o processo está rolando, vai viver sua vida. Mas está rolando um processo para você. Está rolando um processo contra você. E aí, ele vai... Esse livro todo, o processo está o quê? Comendo a muleira dele aqui, ó. Esse aqui é o texto. Está aqui, ó. O livro todo está rolando aqui, ó. O livro todo está rolando um processo contra a humanidade. O processo contra a humanidade aqui. Esse processo está rolando contra a humanidade. Está rolando todinho. Então, o que a lei diz, para os que estão debaixo da lei, ela diz para quem está na lei. Então, tudo o que a lei diz, e o principal que a lei diz é a alma que pecar essa. E depois, de fora fica quem? Os cães. Olha como Deus trata quem é condenado. De fora ficam os cães. Olha a última palavra do livro de Franz Kafka. Como um cão, ele disse. Era como se a vergonha devesse sobreviver a ele. A vergonha vai sobreviver à humanidade. A vergonha de ser condenado pelo próprio Deus vai sobreviver sobre aquele que está no inferno. Ele vai ter a vergonha de ter ouvido o evangelho e não ter se convertido. Ele vai ter a vergonha de ter sido condenado na frente de todo mundo. Se chamado a atenção, quem já foi chamado a atenção dentro da sala de aula aqui, e a vontade foi enfiar a cabeça debaixo da carteira. Inclusive um colega meu enfiou e agarrou, tinha cabeça muito grande, enfiou debaixo da carteira, teve um curso para tirar. Teve que chamar um zelador para a gente abrir a carteira para ele tirar. Sério. Quem não gosta, dá vontade de enfiar a cabeça no chão, né? Imagina Deus falando com você, seu safado, seu adúltero, seu assassino. A sua parte está no lago que arde com fogo e enxofre. E ele que tinha ódio de Hitler vai queimar junto com ele. Ele que se achava melhor que Hitler vai queimar junto com quem? Com ele.
que Jesus falou assim? As prostitutas vão preceder vocês aí, ó, fariseus, dentro do céu. Já pensou um fariseu indo para o inferno e vendo a prostituta sendo salva? Porque ela se converteu? Imagina o cara descendo para o inferno, assim, achou que era bonzão e viu uma pessoa que se converteu no final. Ele falou, puxa vida, o cara é salvo e eu estou indo para o inferno. Cadê fulano? Se ele não está aqui, não está aqui, então está no céu. A vergonha de encarar, porque a palavra de Deus fala em Apocalipse que eles serão atormentados diante do Cordeiro e dos santos anjos. Então Jesus olhando fala, vocês estão aqui porque não creram em mim. A vergonha vai sobreviver a ele, vai passar sobre eles. Sobrevive ao cara. Sabe quando a história é mais importante do que a pessoa? A história é mais importante do que a pessoa. Você ouve a história de Duque de Caxias? Como é que chamava mesmo? Luiz Alves de Lima e Silva, o grande patrão do exército. Vale a história do Duque de Caxias, você vai ter vergonha dele. Zé de Chieta, você vai ter vergonha dele. Aimee Semple McPherson, você vai ter vergonha. Então a vergonha sobreviveu ao cara. A história sobrevive ao cara. Então vem. Ora, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Olha que terrível. Olha que coisa horrorosa se nós não crêssemos em Jesus. Olha que coisa horrorosa se Deus não tivesse operado a salvação através de Jesus. Todo o mundo seja condenável diante de Deus. Olha que situação terrível. Imagina se nós não tivéssemos salvação, se nós iríamos criar uma religião, uma torre de Babel, World Trade Center ao quadrado. Nós iríamos fazer sacrifício de crianças, virgens, lá nos vulcões do Chile. As nossas praças públicas, lá no Pirulí da Praça 7, iam ter argolas para pendurar as pessoas, para nós cortarmos na espada, para ver se algum Deus nos ouvisse. Nós íamos fazer isso. Nós íamos criar uma religião, uma coisa assim, tétrica. Porque isso toda a humanidade fez. Os maias fizeram, os incas fizeram, os egípcios. As tribos isoladas faziam isso. Abriam a cabeça, comiam um cérebro. Porque um sacerdote tinha um arrobo de esquizofrenia. Vão matar, que o sangue vai... Entendeu? Já isso está na humanidade. Nós iríamos fazer isso, então ia ser uma humanidade terrível. Porque todo mundo era condenável diante de Deus. E teria lá uma ilha, um oásis todo cercado de muro, já de muro de 10 metros de altura, todo armado com tanques, chamado Israel, onde Deus se manifestava. E o mundo todo condenado. E todo mundo, vão acabar com Israel, porque lá eles falam que tem um Deus lá, e nós íamos morrer de medo de Israel. Da mesma forma que, quando chegou a notícia em Jericó que o povo de Israel já vinha, eles falaram assim, acabou-se a nossa proteção desde que nós ouvimos falar que vocês vinham contra nós. Nós teríamos um oásis lá, Israel era um lugar que tinha um Deus que se manifestava, e nós íamos buscar esse Deus de todo jeito. Dagon ia ter um exército de seguidores, por aí ia, todo mundo condenável. Mas graças a Deus, vamos lá. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Olha o perigo da igreja messiânica. Olha o perigo da igreja judaizante. Eles querem que você seja justificado pelo cumprimento de certa parte da lei. Eles querem que você guarde o sábado. Olha o perigo adventista. Querem que você complete a salvação guardando o sábado. Vamos guardar o sábado, porque o sábado é santo. Fora isso, os rituais. O uso do kippah, o tocar o shofar, o sexta-feira, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Malchut Leolam Vae. Eles acham que isso vai completar a salvação. Completa. Isso vai ajudar a salvar, enriquecer.
vai This agregar is a valor demonstration à sua of salvação. Wirecast. E o torna mais crente do que outro, porque você agora há uma junção de Israel e igreja. Quem já ouviu This falar is a que demonstration nos of últimos Wirecast. tempos Deus vai fazer uma junção entre Israel e igreja, vai nascer uma igreja híbrida, a igreja This santa is a é a junção de Israel demonstration of e a Wirecast. igreja. Quem já ouviu falar isso? Que a igreja que vai dominar o mundo, transformar o mundo, é a junção de This is a Israel e a igreja. demonstration of Wirecast. Leia um pouquinho de Paul Wilbur. As músicas dele são muito boas. Ele quer isso. Quer juntar This Israel com a is a igreja. Não é impossível. demonstration of Wirecast. São duas coisas impossíveis, juntar Israel e igreja. Nós somos igreja. É outra coisa This muito is a diferente. demonstration Nós of temos Jesus. Wirecast. Temos Jesus Cristo. E eles não creem em Jesus. Então, ó, nenhuma This is a carne demonstration será of justificada Wirecast. diante dele pelas obras da lei. Quando ele fala isso, ele está assim, agora não adianta mais This is você a cumprir a lei. demonstration of Wirecast. Que já caiu isso aqui. Mesmo que você cumpra agora a lei, This is a que você cumpre demonstration à of risca Wirecast. o Velho Testamento, não adianta por causa desse texto aqui. A partir de This agora, is a demonstration a lei não of justifica Wirecast. mais ninguém. Ninguém. Não acabou. This is a Não tem mais demonstration justificação. of A lei agora está Wirecast. condenando. This is a demonstration of Wirecast. Automaticamente. Se livra da lei. Ele se livra da lei. Se livra da condenação da lei. Então a lei agora condena. A lei agora toma um outro teor. Um outro teor. Porque foi provado que o homem não consegue cumprir a lei. Jesus vem e cumpre e fala, pronto, agora vocês têm que vir através de mim. Porque a lei agora ninguém cumpre. Então é através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é meu pai senão por mim. Então vamos lá. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Ponto. Me dá esse versículo isolado, sabe? Versículo 20. This is a demonstration of Wirecast. Pela lei veio o conhecimento do pecado. This is a demonstration of Wirecast. Porque pela lei vem a This revelação is a demonstration pecado. of Wirecast. Pela lei veio a consciência do pecado. This is Eu a posso usar esses demonstration sinônimos? of Wirecast. Conhecimento do pecado. Não This está is a falando que através da demonstration lei, of Wirecast. aqui tem dois sentidos. Pela lei você This tem is a conhecimento do que é demonstration of pecado. Wirecast. Ah, não matarás. Ah, se eu matar então é pecado. Mas This pela is a lei demonstration vem o of Wirecast. conhecimento, isso é, Deus bate o olho e sabe o seu pecado. This is a Está demonstration tudo em of você, Wirecast. está tudo escrito em nós. Nós somos carta aberta. O mundo This também, is eles a são carta. demonstration of Wirecast. Nós somos carta escrita com o sangue de Cristo, salvação, né? Eles são carta escrita This para is a demonstration condenação. of Wirecast. Deus não precisa perguntar para um homem o que você fez. Diante do trono branco, ele não vai This is a perguntar. demonstration of Lá em Wirecast. Apocalipse, quando for abrir os seus livros, é para o cara ver assim que o julgamento foi This is a justo. demonstration Que tem um of livro Wirecast. escrito, que tem lá que é o livro das obras, né? Que fala Apocalipse, o livro das obras. This is a O demonstration que tem of o Wirecast. processo. Está rodando o processo. O processo está rodando. Então ele vai ter consciência. This is a Meu demonstration Deus! of E ele não vai Wirecast. poder falar igual Joseph K. Quando ele acha que vai agora ser apresentado ao juiz, This is a eles o matam. demonstration of Wirecast. O juiz está lá para julgar no inferno. O juiz, o justo juiz, Jesus Cristo, está para julgar This onde? is a demonstration No inferno, of o ímpio não Wirecast. está para absolver o ímpio, não. Ali ele está como juiz. Já não está como cordeiro, está como leão. This is a demonstration Ele tá of como leão ali. Wirecast. Para pegar a presa. Puf, acabou. This is a É igual aquela demonstration Galvão of Bueno. Wirecast. Acabou. Pela lei vem o conhecimento do This pecado. is a demonstration Então, of toda a Wirecast. história da humanidade fecha de Adão This is a demonstration of Wirecast. até Apocalipse. Até o fim de tudo. This is a demonstration of Esses Wirecast. textos todos daqui para trás de Romanos é a história do homem, é o This is homem. a demonstration of Em Wirecast. todas as suas eras, em todas as suas classes sociais. Tudo que ele fala aqui, This Paulo is a faz um demonstration tratado sobre a of miséria humana. Wirecast. Sobre a porcaria que nós somos. This Ele escreve is um a tratado e vai, ó. demonstration of Wirecast. Você vê aí, não tem elogio aí. Tem um lugar que fala graça de Deus, só no capítulo 2, no verso 14 e 16.
Não tem jeito de escapar que não somos nós. Mas aí vem o verso 21, que é o ápice do amor de Deus. Aí o verso 21, ele cai, meu amigo, no meio da história. Puf, cai no meio da história, sabe onde? Na cruz do Calvário. Olha aí, ó. O verso 21, ele fala, mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Todos eles viram e falam de quem? Todos eles viram e de mim testificam. Moisés viu os meus dias, Abraão viu os meus dias e celebrou. A lei, né? E os profetas. Quem eram os mais referenciados pelos judeus? Moisés e Elias. Quem veio até o monte da transfiguração conversar com Jesus? Moisés e Elias. A lei e os profetas vieram falar, nós falamos de você. Aí vem a voz e fala assim, este é meu filho amado, a ele ouvi, esqueçam a lei e os profetas, ouçam agora Jesus. Cai no meio da história, no meio da perdição humana, cai como uma bomba salvadora. Jesus aparece, Jesus nasce e fala, agora eu que sou o caminho, a verdade e a vida, vou parar com essa morreção, com essa porcaria, vou tentar, não vou salvar o homem, eu vou entrar agora, eles não vão me entender, não vai mesmo, mas Abraão viu meus dias e se alegrou, e eu estou aqui e vou acabar com essa palhaçada que eles estão fazendo em meu nome, em nome do próprio Deus, que é uma palhaçada. Os judeus, se nós estivéssemos em Jerusalém naquela época, com a consciência que nós temos hoje, nós nos assustaríamos, nós morreríamos de ódio, de raiva do que fizeram com a palavra de Deus e estão fazendo até hoje. Nunca pararam de deturpar a palavra de Deus. Nunca pararam. Paulo está lá pregando, veio quem foi? Foi Simão Mágico. Oh, me arruma isso aí, me vende isso aí também. Elimas, né? É Simão Mágico. Me dá isso aí, eu quero. Elimas, não sei. Eu quero isso, eu pago qualquer preço por isso aí. Isso não é novo, não. Não é novo essas indulgências, não é nova a deturpação da palavra. Não tem nada de novo sobre a terra. Nada de novo. Charles Haddon Spurgeon, o que ele fez? Brigou com isso. Você vai vendo na história, sempre teve os brigando contra heresias. Foi expulso para a Convenção Batista. Então, se você vai ver toda a história cristã, tem gente brigando. Os nossos irmãos cristãos que pregavam nas catacumbas de Roma, foi porque Constantino instituiu uma igreja herética. Então vão para as catacumbas e foram para baixo pregar. Não se alinharam com o sistema, porque é onde o homem põe o dedo podre dele. Mas agora então ele fala, mas agora se manifestou sem a lei. Jesus não é lei, é graça. Se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então a justiça de Deus em Jesus era para matar a gente. Se fosse olhar o histórico de Jesus no Velho Testamento, ele tinha que chegar arrebentando, matando. Ele tinha que chegar com a espada na mão, pingando sangue. Mas ele chega como cordeiro, ele se despe de toda a sua autoridade, e ele vem como cordeiro manso e se entrega para ser morto. É uma coisa que não dá para entender se você não examinar o Jesus do Velho Testamento. Que no Velho Testamento ele não chega rindo para ninguém. Não chega rindo para ninguém, rapaz. Eu vim agora como príncipe dos exércitos do Senhor. E cadê os inimigos? Tem alguns teólogos que falam que aquele anjo que matou 200 mil foi Jesus. Numa noite só ele mata 200 mil. Por quê? Porque em Deuteronômio fala, eu sou o Senhor, eu mato e faço viver, e nenhum outro faz isso. Tem uns que falam que o anjo da morte que passa no Egito e mata os primogênitos é Jesus. Eu não creio. Eu não me atrevo a falar isso. Mas tem uns que provam na Bíblia, não foi Jesus que foi lá e matou os primogênitos. Foi Deus que mandou. Então, Jesus era para vir aqui, meu amigo, e passar todo mundo no cobre, na espada.
Quando lá no Getsemane ele é preso, ele fala, se eu quisesse, o meu pai mandaria o quê? Legiões de anjos ao meu favor. Ia mandar legião de anjos para ficar jogando baralho com o soldado? Era para matar, rapaz, para arrasar Jerusalém. Se eu quisesse, rapaz, era só abrir a boca e vinha aqui legião de anjos e acabava com esse circo. Mas ele se despe de toda a autoridade. Ele se coloca debaixo da lei do pecado que o homem impõe sobre ele. Não que ele pecou, mas a lei do pecado que Anás e Caifás reinava. Jesus se submete. Não, eu vou lá, eles vão me matar. Eles estão pecando, me matando, porque eu sou inocente. Anás e Caifás pecam quando mandam matar Jesus. Herodes peca quando manda matar Jesus. Pilatos peca quando manda matar Jesus. Apesar dele ser conhecedor da lei, né, e lavar suas mãos, porque está lá, acho que em Deuteronômio, que fala sobre o sangue inocente, você lava suas mãos. Ele conhecedor da tradição judaica, ele lava as mãos. Foi Pilatos ou Herodes lavar a mão? Pilatos, né? Pilatos lava as mãos, porque sabe. Esse sangue não está sobre mim, porque está lá em Deuteronômio. Se for achado um morto inocente na cercania da cidade, mede a cidade mais próxima, vai até lá, chama o sacerdote, o prefeito, o governador da cidade, né? O prefeito seria, vão até uma água corrente, pegam uma ovelha, cortam a cabeça dela, deixam a água, o sangue escorrer na água, lavam a mão na água e falam, esse sangue não está sobre nós. Pilatos era conhecedor disso. Pilatos era espanhol, mas era conhecedor disso. Ele lava as mãos e fala, o sangue dele não está sobre mim. Ele conhecia a lei. Ele não era qualquer um. Ele sabia o que estava fazendo. Não, Pilatos era espanhol. Por aí vai. Então fizeram isso. Quando você entende a humilhação de Cristo, não foi apenas bufetada, porretada. Não, é saber que você pode, tem poder para fazer e você não faz, porque você está se entregando. É igual se você tivesse uma granada no peito, era só puxar o pino. Mandava tudo embora. Então ele se manifesta sem a lei. Se manifesta com amor. No meio da história dá um basta. Chega! E não é plano B de Deus, não. É o plano que está desde antes da criação do mundo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso já foi avisado para vocês, cambada. Já avisou para a cambada há muito tempo, mas a cambada não ouviu. Todos os reis de Jerusalém, todos os sacerdotes se levantaram, que pecaram, foram avisados. Vai vir o camarada aí e vai acabar com essa festa. Da mesma forma, vai vir Jesus um dia e vai acabar com essa porcaria que estão fazendo hoje. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não é para qualquer um. E ainda não é para qualquer um, é para crer. Deus nunca tratou o mundo como todo dele. Não. Separou um povo judeu. Não. É dentro de uma casa, dentro de uma arca, separou 8, matou o resto, toma, matou o resto. Depois pega dentro de uma casa, pega Abraão, sai daí, separou um. Depois separa um povo. E agora separa a igreja. Sempre separando. Não, igreja. É para quem crê em Jesus, conforme diz as Escrituras. A conformidade com as Escrituras. Nossa Deus. Não é. Você tem que tomar forma das Escrituras. Tem que tomar forma da coisa. Porque de outra forma é impossível agradar a Deus. Porque tomando a forma das Escrituras é a forma da fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega até Ele tem que crer que Ele existe e é galardoador de todo aquele que o busca. Galardoador, porque qual que é o maior galardão que Ele dá para nós? A salvação. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration a forma humana of é aquilo, é a personalização do Evangelho.
Eu vou fazer uma igreja This para is mim a que vai fazer um Jesus demonstration of diferente. Wirecast. Tem uma igreja agora aí que botou uma faixa aí, dízima 8%, né? E aí, This is a tem desconto, demonstration é of sério. Wirecast. Aqui tem desconto, é 8%. É pra acabar. Um cabana. This É is a sério, gente, tô falando demonstration sério. of Wirecast. O negócio virou um circo, uma piada. Ô, gente, This is a ímpio racha os demonstration of bicos de nós. Wirecast. E Paulo já falou, o meu nome é blasfemado entre os gentios This por is causa a de vocês. demonstration of Wirecast. Paulo já falava isso lá atrás, então nunca parou de acontecer isso. This is a demonstration of Wirecast. Pela justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. This Porque is a demonstration não há of diferença. Wirecast. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de This Deus. is a Todos demonstration pecaram of e Wirecast. destituídos, separados, julgados para fora, feitos no monturo. This is a demonstration of Wirecast. Todo mundo pecou. Todo mundo. Agora, nós, This is a sendo demonstration justificados of Wirecast. gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em This Jesus is a Cristo. demonstration of Gratuito. Wirecast. Se eu chegar perto de você, o Baço, This is a e te dar demonstration um tapa of nas costas, Wirecast. paf, com bastante força, This qual que é is a demonstration of qual que é a Wirecast. origem dessa minha ação? Gratuita, de graça, você não fez nada. This is a demonstration of motivo. Wirecast. Você não fez nada, chegar e pá, sem motivo. A salvação nos atinge sem motivo. This is a demonstration of A Wirecast. salvação nos atinge sem motivo. Você fez algo para ser salvo This assim is em a você? demonstration Você of frequentou um Wirecast. curso? Lá na escola, de repente, chegou alguém na sua escola, lá, This is a alguém chegou assim, demonstration "Deixa eu of pegar. Wirecast. Quero falar com você uma coisa. Você vai participar de uma classe ali que vai aprender uma coisa linda. This vem cá. is a demonstration Você of Wirecast. Aí você aprendeu sobre salvação? Foi assim? Não. This is a demonstration Ou você foi of apanhado no seu Wirecast. quarto, ou foi apanhado na rua, ou apanhado na igreja, ou apanhado, não This sei onde is a você foi apanhado, mas te demonstration apanhou um of dia. Wirecast. O Espírito Santo te apanhou um dia. Te pegou na rede. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Sim, a religião. This Vamos is a esclarecer uma coisa aqui. demonstration of Wirecast. Tem gente que, conhecedor da verdade, fala assim: eu vou continuar nesse lugar aqui porque é This aqui is a que eu me converti. demonstration of Então Abraão tinha que Wirecast. continuar na casa do pai dele. Porque foi na casa do pai dele, no meio dos ídolos, que ele escutou a voz de Deus. This is a Não é demonstration o lugar of que importa. Wirecast. O que importa é a voz que me chama. É a voz que me chamou. Eu This encontrei com pessoas is essa a semana, não, demonstration eu tenho que ficar na minha of igreja porque Wirecast. foi lá que eu converti. Eu até conheço a verdade, eu conheço o evangelho, mas eu tenho que ficar lá porque foi lá que eu me converti. This is a Então demonstration Abraão of tinha que Wirecast. continuar então na casa do pai dele, fazendo o ídolo lá, porque foi lá que Deus ouviu e falou com ele. This is a demonstration Não of dá para entender isso aí, Wirecast. não dá para entender. Vou só This encerrar. is a demonstration of Wirecast. Eu estou sem lógico, né? Não sei onde está meu óculos. This is a demonstration of Wirecast. Está na hora, já passou, mas já passei da hora. This is a Alguém, por favor, lembre de trazer demonstration uma of pilha semana que Wirecast. vem. Eu já trouxe 2 pilhas carregáveis, não funcionou esse relógio. Ele está marcando ali 20 para This 8. is a demonstration of Wirecast. Pela redenção que há em Jesus Cristo. Põe para mim esse This versículo, is Sara. a Põe para mim o demonstration of 24 e o 25. Wirecast. Para encerrar. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This Pela is a redenção demonstration of de Wirecast. Deus que há em Jesus Cristo, ao qual Deus This propôs. is a demonstration of Wirecast. Quem é que criou isso então? Quem falou assim, eu vou salvar? Quem falou, This eu is a vou demonstration salvar? of Wirecast. Eu sou amor, eu vou agir. Ao qual Deus propôs This is a pela demonstration propiciação, of pela Wirecast. fé no seu sangue. No sangue de quem? O que é fé no This sangue is de a Cristo? demonstration of Wirecast. É a suficiência absoluta da salvação através do This is a sacrifício de demonstration Cristo. of Wirecast. Suficiência absoluta. De toda a vitória na vida, suficiência absoluta no sangue de Cristo. Para toda e qualquer vitória na vida, suficiente é o sangue de Cristo que morreu pelos meus pecados. Vou fazer mais uma
coisa aqui, vou falar mais uma coisa. A igreja existe por causa de Jesus Cristo, não por causa do Espírito Santo. Presta atenção. O mais importante na igreja é conhecer a Jesus Cristo. Não é se entupir de dons. E na maioria são falsificados. Pior que o uísque do Paraguai. É conhecer a Cristo. Conhecer o sacrifício de Cristo. Saber o que é Jesus. Entender o que é o sacrifício de Cristo. Aí Ele que faz essa obra. Ele faz essa obra. Faz você crescer. Conhecimento de quê? Igualzinho Cristo falava. E o menino crescia em graça. Crescer em graça. Pela fé no seu sangue, para demonstrar, para mostrar para o homem. Deus fala assim, ó, vou matar meu filho, vou derramar sangue para demonstrar através do sangue vermelho que eu posso remir pecados, que eu fiz a lei que condena o homem, mas eu posso salvar. Eu posso porque eu quero, porque está nas minhas mãos a vida e a morte, está nas minhas mãos a do homem, e eu vou mostrar que eu posso, e não dependo de ninguém. Não dependo nem que você creia em mim, meu camarada, porque até você crer em mim, eu que faço você crer em mim. Não dependo que você faça alguma coisa para mim. Deus é independente de você, independente da religião, independente de tudo. Ele é Deus. Então eu quero mostrar, para demonstrar, para colocar, demonstrar, colocar um outdoor gigante. E o outdoor gigante, sabe qual que é? O coração do homem, esse é o outdoor gigante. Botar no outdoor aqui, ó, eu que sou salvo. Pela remissão dos pecados dantes cometidos. Cometidos antes. Ah não, mas tem que ir lá no encontro, escrever no papelzinho, jogar na fogueira. Não, meu amigo, já está ali, ó. Remissão dos pecados dantes cometidos, debaixo da paciência de Deus. Deus te tolerou, meu amigo. Deus tolerou o cara. Deus tolerou tudo que você fez, Ele tolerou. Ou você acha que Ele não viu? Ele teve paciência com você. Teve a ponto de dar, não sei, uma tacada de golfe no pé do ouvido. Mas Ele teve paciência. O inferno abriu um monte de vezes para engolir a sua alma. Mas Deus teve paciência. Coré, Datã e Abirão, Deus perdeu a paciência com eles. E o chão abriu e engoliu. Deus perdeu a paciência com o mundo na época de Moisés, de Noé. E as águas engoliu o povo. Deus perdeu a paciência com os profetas de Baal e falou, mata todo mundo, não escapa nenhum. Quem escapar da espada de um, não escapa da espada de outro. Ah, mas Deus é sanguinário. Ele que criou o sangue que está em você, mas se você quiser derramar, Ele derrama. Chama o direito humano para Deus? Não. Chama. Ele quer. Ele quer, mas Ele demonstrou pela justiça. E nós não vimos nada. Nós não vimos nada da nossa salvação. Nós não vimos nada ainda, meu. Nós continuamos aqui no mundo. Ninguém aqui foi arrebatado, viu lá o céu. Não. Quando nós morrermos, nós vamos cair de joelhos, vai esfregar a cara no chão. Querer enfiar para dentro do chão adentro. Vamos ficar com vergonha de botar a cara na rua de ouro. Vamos ficar com vergonha da salvação por causa da santidade de Cristo. E os pecados dantes cometidos debaixo da paciência dele, você vai lembrar e falar, meu Deus, como que eu tô aqui? Mas sabendo que os meus pecados agora foram mortos na carne por Cristo. E eu não vou morrer como um cão. A minha vergonha não vai sobreviver a mim. Pelo contrário, o que vai sobreviver sobre mim, o que vai sobreviver sobre mim é a glória de Deus. Os cafiquianos vão descer de fora, ficam os cães. Sofre o processo, a angústia a vida inteira. A vida inteira sofre a angústia do processo.
Uns até extrapolam e vão para outro livro, né? A metamorfose, que o Sansa vira uma barata, vira um animal. Nunca chega a ser um ser humano. É feio falar isso, mas tem pessoas no mundo que nunca chegarão à estatura de ser humano. É triste falar isso. Eu estava falando isso no carro, e eu acho que Darwin, quando formulou a teoria da evolução, é porque ele olhou certas pessoas e falou, não, é igual macaco. A atitude de fazer as coisas, de tratar o outro ser humano com brutalidade, ele falou, não, seria um animal, porque esse cara até ele parece um animal. Não tem gente que parece animal no trato, no agir. Eu não estou falando de cor, de raça, não. Na Suécia você vai ver. Você vai ver símios na Suécia. Pessoa que trata o outro, mata o outro rindo. Isso não é ser humano. Isso não é. Infelizmente não chega à estatura de ser humano. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, meu amigo. Que nós iniciamos, todo mundo nasce debaixo do processo. Mas agora nós experimentamos a graça, a justificação. Encerrando, já preguei esse texto. Se eu falar com vocês que eu não preguei nada que está aqui, Romanos 8:30. Já preguei essa mensagem de Romanos 8:30. Mas para encerrar, This is a demonstration of Wirecast. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Lembra desse texto? Nós temos passado, presente e futuro. Passado, futuro. Nós somos chamados desde o ventre da nossa. Ele nos justificou pelo nosso perdão dos pecados. O presente. E glorificou é o quê? Futuro. Estaremos com Ele na glória. Então isso é que está sobre nós. Glória a Deus por Jesus Cristo, que nos livra do corpo dessa morte, que matou o pecado na carne, e nós somos. Curva sua cabeça, mais que sua cabeça, curva seu coração em gratidão a Deus. Eu não sei como é curvar o coração, mas curve o seu orgulho, a sua índole. Curve-se diante do Senhor, não fisicamente, mas interiormente. Curva a sua alma para Deus. Senhor é o Senhor é santo, santo é o Senhor. Não há, ó Deus, como falar, ó Deus Santo, a Ti. Não há como falar, como agradecer, ó Deus, a obra que o Senhor fez para nós, como o Senhor fez em nós. Louvado é o Teu santo nome. Louvado é o Teu santo nome. Senhor Jesus, toda a condenação que não estava sobre nós, nós experimentávamos uma vida, Deus amado, processual. Experimentávamos uma condenação, Deus amado, ó Deus, que era irrevogável sobre nós, ó Deus, nós nem tínhamos conhecimento disso. Nem sabíamos, amado, aonde estamos botando o nosso pé. Mas um dia a luz raiou para nós. Nós, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, ó Deus. Nós vimos a Tua luz, porque o Senhor se revelou a nós. Nós agradecemos, louvamos o Teu nome e pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos mantém no caminho, nos mantém firmes, ó amado, no caminho. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, Senhor, porque nem sei como falar contigo, ó Deus. Louvado é o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Você pode louvar o nome do Senhor? Esses 4 domingos deu para você entender a obra salvadora em sua vida? Glória a Deus por isso, então. Louvado é o nome do Senhor. Eu fico feliz de falar do Senhor. Fico feliz de falar da salvação. Acho que eu aprendo cada vez mais. Glória a Deus. Até hoje eu não conheço um cântico que expressa a justiça de Deus. Até hoje eu não conheço.
Louvado é o nome do Senhor. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Glória a Deus. This is a demonstration of Wirecast. This Deixa. is a demonstration of Você que vai trazer sua oferta à frente, você tem a liberdade de vir à frente. Depois nós vamos estar orando juntos, em nome de Jesus. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. This is a demonstration of Você que está nos Wirecast. assistindo pela internet, eu te agradeço a companhia. Estou despedindo de vocês. This is a demonstration